botãozinho vermelho para saber que a fala é gravada, né? Então, você cursou letras? Fiz letras ali na Unesp de Assis, e aí agora eu estou cursando a psicologia. Você fez na Unesp? Foi. Estadual de São Paulo, né? É. Tem muito material publicado dessa Unesp. Já vi, tem bons professores lá, tá? Muito artigo. Tem excelentes. O Secantini, que era o de literatura brasileira, que era especialista em Machado de Assis, Monteiro Lobato, ele tem bastante coisa publicada. Ele tinha o prêmio Jabuti também. Ah, ele tem um prêmio Jabuti de literatura? Tem. Sobre crítica literária. Entendi. Então, você E aí, concluiu uma graduação e agora está em qual período da psicologia? no 7º. Estou na Sétimo. reta final. E nessa área da psicologia, eu acabei de conversar um pouquinho com a Tainara, chegou um minutinho antes, ela está no 10º, né? Formou que está um pouco indecisa sobre a escolha do direcionamento, outros decidem, né? Outros não. Você escolheu que linha de... Tem tanto pensador da psicologia, né? Com qual deles você vai seguir adiante? Eu gosto bastante, assim, na psicanálise eu gosto muito de Winnicott, mas eu acho que eu não vou para psicanálise, eu vou para fenomenologia. E Para aí talvez uma terapia, porque eles deixam muito abrangente, né? A logo, ela fala muito sobre a questão do existencialismo, né? Tem esse pensamento também sartreano de você não é só aquilo, né? O que eu não gosto da psicanálise às vezes é essa questão de que é só o inconsciente que conduz, né? E a gente pode às vezes não ser só isso. Pois é, Cecília. Esperar um pouquinho e ver se a Giane dá tempo de acompanhar. Ela estava com um problema na bateria do telefone e não estava carregando. A gente fica mais um pouquinho esperando, se de repente não conseguir, a gente faz sem ela. Continua e depois fica gravado, né? Isso. Bom, Cecília, eu entrei sou engenheiro civil, depois voltei para a UFRGS em 2004, fazer psicologia, por um momento aí que eu estava passando na minha vida, foi até bom, porque não foi só para estudar, foi para resolver uma questão interna. Depois de 25 anos trabalhando como engenheiro, eu então voltei para a faculdade para fazer essa pesquisa que eu já tenho 20 anos que eu estou nela, tá? Frequentei consultório de psicanalista 13 anos seguidos, 2003 a 2016, pagando caro. Aí eu vim descobrir, Cecília, que isso que você falou aí, eu sempre fui muito crítico também, tudo é jogado nesse depósito aí chamado inconsciente. E o que esconde isso é o seguinte, quase ninguém fala. Tem um outro livro que saiu em 2021, chamado A Cruel Filosofia do Narcisismo, tá? Esse livro e esse seguinte agora do Machado, o do Machado especificamente é adquirido, mesmo que seja através da Amazon, vai acabar vindo direto a mim, porque foi edição do autor. Evitei editora, porque encarece muito. Mas Eu sou time, cadê? O meu livro está ali. Eu também fiz pela editora e depois eu saí e fiz independente. você tem livro também? Tenho. É um livro de contos e crônicas, mas faz 10 anos que escrevi. Entendi. Então, Então você já escreveu e sabe a dificuldade. Aí o que acontece? No livro chamado A Cruel Filosofia do Narcisismo, é assim, ninguém narra pelo seguinte lógica de raciocínio. O Freud terminou a medicina em 1882, começou como médico, na correria para atender os pacientes. Ele viu fez uma grande descoberta dentro da medicina, foi muito corajoso, não existia nada disso até então. As doenças eram orgânicas, e o Freud começou a ver que tinha um componente psicológico muito maior do que o lado orgânico, né?
Então, ele tem uma novidade que não deixa de ter valor. A questão que ele, então, no livro A Interpretação dos Sonhos, de 1900, e até 1914, com 58 anos de idade, tudo ele atribuía a um retorno do reprimido. Tinha alguma coisa que você reprimiu, não conseguia falar, estava preso dentro de você, você querendo dizer, não podia, ou nem sabia o que dizer, não sabe que história foi essa, e esse material reprimido, ele retornaria fazendo o sintoma, tá? Um sintoma, a dor, a doença, até o suicídio, assim, um desconforto com a vida, o Freud, na opinião dele, até esse momento, era o que ele chama de retorno do recalcado. Aconteceu um fenômeno que, de 1906 a 1912, ele estava em correspondência com Jung, tem um livro de cartas extensa, muitas cartas de Freud com Jung. Travou. Alô? Travou. Travou. Está ouvindo? Voltou. Voltou. Você estava ouvindo, Tainá? Tava. Para mim não travou. Sempre que houver uma trava, precisa ver se é daqui ou se é local, tá? E a pessoa falando até ajuda, porque travou aqui, aí eu paro, né? Então, nessa relação com Jung, Cecília, tem um elemento de traição nesse meio aí, né? Assim, não é bem traição, mas é um aproveitador, né? Quando Jung se aproximou do Freud em 1906, ele tinha publicado 2 livros lendo o Freud. Um de 1902, outro de 1906, que saiu em 1906. Então, Jung era aquele aluno, né, aquele estudante que conheceu o inventor da teoria. Jung tinha 35 anos, o Freud 55, 20 anos mais velho. Jung, apaixonado pela psicanálise, porque ajudava muito a compreender a psiquiatria, que era onde ele atuava, apaixonado pela psicanálise, foi se aproximando cada vez mais do Freud. Quando viu que o Freud queria um príncipe herdeiro, né, o filho herdeiro, que ia continuar a obra dele, o Freud tinha muito medo que a obra dele ficasse nas prateleiras. E nesse medo do Freud, o Jung se aproveitou e começou a levar a psicanálise para onde ele sempre gostou mais, que era o misticismo, a astrologia, né, os fenômenos sobrenaturais que ele achava, tá? E a doença psicológica eram fenômenos sobrenaturais. E em 1913, mais ou menos, o Jung já era presidente do movimento psicanalítico, era chefe do Freud, estava naquela posição de superior e achando que o Freud, daí a pouco, ia morrer. Não sei o que aconteceu aí no meio, né? Então, o Freud excluiu o Jung da psicanálise, publicando um documento dizendo que esse filho herdeiro agora tinha se tornado um usurpador. Bom, eu estou narrando isso aqui, assim, não é ficar rixa, assim, briga, não. É mostrar o seguinte: o Freud foi descobrir, em 1914, que era o inconsciente desejo de sucesso dele. O que era inconsciente no Freud não é essas doenças que ele dizia antes. É muitas coisas que a gente vai fazendo, como você vai fazendo, né, uma amiga sua, você está com a sua amiga do lado, lá com o seu namorado. Daí a pouco você vai ver, ela levou ele para a cama. Essas coisas que a gente vê em novela, direto, tá? Então, você toma um choque, você fala assim: nossa senhora, essa revolta toda, ou esse desejo de se dar melhor do que você, ou você de que alguém, qualquer que seja esse movimento, a princípio, é uma espécie de você é inconsciente do próprio heroísmo. Tá? Você está amando, por exemplo, você tem um marido, tem 3, 4 filhos, se doa aquilo. Daí a pouco alguém te chama de burra, você deixou a sua vida de lado para cuidar dos filhos. Então, esse heroísmo, né, que parece que é um pouco inconsciente, devido ao volume de dedicação que você dá, sem nem perceber, porque quanto é a medida certa, né? Olha o problema aí. Você tem 2 ou 3 crianças pequenas, tem a creche, leva, volta, dever de casa.
Você vai entregar isso a uma empregada, a uma secretária assim, mais bem formada? Vai deixar por conta da creche? Sempre tem uma culpa envolvida sobre a quantidade do tempo. Tudo isso também acontece no amor, né? No trabalho, você se é workaholic, né? Que chama, esse que se destrói de tanto trabalhar, dedica-se demais à empresa. Então, esses movimentos não são propriamente assim tão inconscientes. É um desejo de se destacar, de ser elogiado, tá? O Freud foi descobrir o narcisismo, Cecília, eu quero dizer com isso, assim, somente em 1914, velho já, tá? Ele não sabia desde antes que a causa das doenças humanas é o narcisismo. Foi um choque para ele. Então, essa descoberta, que eu chamo aqui de descoberta invertida, quase ninguém comenta. Parece um crime, tá? Falar isso. E a psicanálise perdeu muitos seguidores, assim, igual você acabou de falar, né? O psicanalista, ele é meio cego, assim, com a psicanálise, tudo é inconsciente, e você já cria uma aversão, assim, nossa, essa gente parece, assim, viciada demais, apaixonada demais pelo Freud, qualquer coisa que você critica e pergunta, ele já fica com raiva, né? Então, a própria psicanálise criou um oponente dela, ou gente que questiona e não tem resposta, porque ninguém tem coragem de falar assim, os próprios psicanalistas não falam assim, a psicanálise é o narcisismo do Freud. Pronto, facilita. É o desejo do Freud de ser que ele foi, né? Ele foi famoso, tá? A gente vê Cristiano Ronaldo, vê as celebridades, às vezes, se destruindo umas às outras para se tornar célebre, né? Aparecer na mídia. Isso é narcisismo. O Freud também era. Eu também sou, você é, a Tainá também é. Todos nós temos o narcisismo da gente, o desejo de ter sucesso na vida, né? Isso não é errado, não. É bom saber disso. Então, a gente começa aqui por esse caminho, porque aqui não é o Freud, aqui é o Machado, né? O material é extenso, né? É muito longo esse percurso. Não é com uma hora que vai esclarecer isso. Vou mostrar aqui o livro do Machado, porque a grande loucura disso tudo, você que é de letras, que já escreveu um livro, sabe qual é o sofrimento para escrever e colocar no papel o que você quer, né? Até onde você vai se revelar, onde você esconde, onde você quer dizer os seus sentimentos, mas você não pode ferir quem vai ler. A pessoa que está lendo não pode saber, ela não pode se ver ali, né? Você quer dar um recado indireto. Toda essa loucura da expressão da linguagem humana aparece também no escritor. E o Machado de Assis foi aquele homem que teve uma genialidade, assim, que ninguém sabe de onde vem o gênio, né? De onde que vem o gênio? Por que Ayrton Senna, com 4 anos, dirigia kart e depois se tornou aquele gênio? Por que né, Beethoven, Descartes, esses gênios da humanidade? A gente não sabe de onde, né? Não precisa saber de onde, mas se descobre em si mesmo a genialidade, já é um fator e tanto, né? Porque imagina o Ayrton Senna trabalhando na padaria, né? Tivesse entrado para ajudar a família, o Messi, em vez de jogar futebol, fosse açougueiro, né? Perdia todo. Então, descobrir a própria genialidade e começar a direcioná-la para aquele caminho que ela já tem espontâneo, já é uma descoberta e tanto. E o Machado tinha essa percepção aos 16 anos já, tá? Ele começou a escrever poesias bem novinho. Você começou com quando, o seu primeiro livro? O livro eu escrevi, eu tinha 23, acho, 23, Pois é, muitas vezes, você já tinha feito anotações com 15, 18 anos? Já tinha interesse? Assim? Desde os 14 eu já tinha as anotações, já escrevia poesia. Vai ver que está guardado nos seus diários, né? O Machado de Assis teve publicado as primeiras poesias dele, ele mesmo publicou, não foi achado escondido, não é aquela coisa que tivesse vergonha, ele mesmo botou no jornalzinho, em 1855, já com 16 anos, 15, 16 anos. E ele, mais na frente, ele diz tem cartas que ele diz, né, que ele mesmo publicou as cartas, onde ele diz que vai criar uma psicologia nova.
Ele sabe disso, tá? Da dificuldade de escrever, de como precisa ser esperto na hora de dizer as coisas. Bom, então o Freud descobriu o narcisismo com 58 anos, o Machado começou com ele com 16 anos. Enquanto o Freud descobriu encontrar ele tardiamente, o Machado começou com ele, tá? Essas cartas, desculpa te interromper, essas cartas de que conhecia a psicologia nova era do Freud? Não, eu agora estou falando do Machado, né? O Machado de Assis, aqui no livro, né? Eu comecei a organizar bem de propósito, assim, para mostrar esse lado. No capítulo que inicia o livro, antes do início, na verdade, é uma apresentação do livro, que tem as primeiras 10 páginas. Aqui, em 1858, ele publicou um continho, Três Tesouros Perdidos, com 19 anos de idade, um continho de 3 páginas apenas. Que ele quer mostrar o narcisismo em funcionamento num personagem chamado Sr. F. O continho é bem rápido, apenas 3 páginas. Depois eu te mando aqui, se você no privado aí do WhatsApp, um PDF, você lê rapidinho, 10 minutos você lê. Então, o Sr. F, ele perdeu 3 tesouros. Ele perdeu a esposa, o dinheiro e o melhor amigo. No final do conto, ele diz aqui, o Sr. F desmaiou. Quando deu acordo de si mesmo, estava louco, louco, varrido. Brincadeira do Machado com as palavras, né? Um personagem, ou então é alguém que ele conheceu e botou desse jeito. Perdeu os 3 tesouros, a mulher, o amigo e o dinheiro. Hoje, quando alguém o visita, ele diz ele com um tom lastimoso, perdi 3 tesouros a um só tempo. Uma mulher sem igual, um amigo a toda prova e uma linda carteira cheia de encantadoras notas. Que bem podiam aquecer-me as algibeiras, esse dinheiro. Neste último ponto, o doido tem razão e parece ser um doido com juízo. O Machado, ele sempre é sutil, tá? Ele nunca dá didaticamente, ele deixa você pensar. Aqui, quando eu botei em pretinho, em negrito, é assim, o doido tem razão. Parece agora um doido com juízo. Ou seja, foi preciso perder para adquirir juízo. Tá? Tem uma jogada invertida aqui nas palavras. Porque se ele perdeu a mulher que ele mais amava, se ele perdeu o melhor amigo dele, e perdeu o dinheiro e ficou sem nada, ou ele se suicida, vira alcoólatra, ou adquire juízo. É um doido agora com juízo. O doido tem razão, parece ser um doido com juízo, foi necessário perder para adquirir o juízo da perda. Aquilo que chama realismo em Machado de Assis, que tanto dizem, tá aí nesse texto. O realismo em Machado de Assis foi, desde o começo, esse retorno perturbador sobre o psiquismo, né, aquele choque que você perdeu. Você foi atravessar a rua, sofreu um acidente, perdeu uma perna, daí para frente você vai virar a vida inteira de cadeira de roda ou de muleta. Você fica assim, meu Deus do céu, você tem que lutar. Você não vai suicidar por isso. Mas você, a vida inteira, vai lembrar aquele acidente e tem um arrependimento. Então, o realismo Machado é esse choque, que alguns suportam, outros não. Então, aquilo que o Freud chamava de inconsciente é esse choque no psicológico que você pode ficar o resto da vida perturbado, ou conseguir superar e assumir, né? Bom, perdi uma perna, sobrou o resto, vou viver assim, sem a perna e pronto. Então, o raciocínio em Machado de Assis, ele começa, ele tinha 19 anos quando escreveu isso, tá? Tem uma teoria aqui nele. Mais na frente, é que ele vai aparecer a carta aqui, tá? A Quintino, ó, uma carta a Quintino Bocaiúva. Porque também, assim, como eu estou dizendo, não é escancarado, né? É cheio de dedo, assim, para dizer as coisas. Melindroso pra caramba. Então, ele vai dizer aqui nas frases, na carta, ó, Machado escreve a Quintino dizendo: tenho o teatro por coisa muito séria e as minhas forças por coisa muito insuficiente. É jovem ainda. Penso que as qualidades necessárias ao autor dramático, que ele escreveu 2 peças de teatro nesse ano aqui, em 62, estava com 23 anos aqui, tá? Aqui o Machado tinha 23 anos, tinha publicado 2 peças de teatro. Jovenzinho ainda, né? 23 anos. Que foram encenadas, tá? Na época.
Então ele diz, né, ator dramático desenvolve-se e apura-se com o tempo. Ele está falando dele mesmo aqui. Com o tempo e o trabalho. Cuido que é melhor tatear até achar, ou para achar. É o que procurei e procuro fazer, ele, o Machado, o autor. É uma carta, né? Caminhar destes simples grupos de cenas. A comédia de maior alcance, talvez mais tarde ele fez também outra espécie de teatro, fez 10 ao todo, que são as duas primeiras. Comédia de maior alcance, onde o estudo dos caracteres seja consciencioso e acurado. Ó, ele vai usar a literatura para fazer aquilo que o Freud fez no consultório. Isso aqui o Freud fez no consultório, ó, escutando os pacientes doentes. Ele fez através dos personagens, observando nas famílias, na hora de fazer as peças, igual as novelas que você vê à noite. Igualzinho. Tá? Um passando a perna no outro, esse jogo todo da sociedade. Nisso, ele fez o estudo dos caracteres, seja consciencioso e acurado, onde a observação da sociedade se case ao conhecimento prático das condições do gênero. Eis uma ambição própria de ânimo juvenil. Ó, ele tem ambição, é jovem ainda, que eu tenho a imodéstia de confessar ao amigo Quintino Bocaiúva, né? E tão certo estou da magnitude dessa conquista que me não dissimulo o longo estádio que há de percorrer para alcançá-la, ele mesmo. Então ele faz uma espécie de juramento logo no início da vida dele. Eu vou perseguir isso do início ao fim. Até onde vai a ilusão dos meus desejos? Confio demasiado na minha perseverança? Aqui é como se o Messi tivesse escrito, ó, com 15 anos eu comecei a jogar bola, eu perseverei, eu assisti, eu treinei, chutava pênalti, batia falta, tentava driblar. Desde os 15 anos ele já escrevesse isso com a idade de 15 anos. Né? Então, para começar, o Machado, desde o início, viu o narcisismo presente naquele senhor F que perdeu 3 tesouros por um cochilo, ou por uma bobeira, ou por uma amizade que não devia ter feito, porque ele perdeu um amigo melhor que ele. Ele perdeu o melhor amigo dele, que foi embora com a esposa dele, que era a pessoa que ele mais amava. E ainda levou a carteira de dinheiro. Então, ele sempre observando essa malícia humana, tá? Um pouco assim, maldade, né? A vida inteira ele escreveu isso. Lá em Dom Casmurro, tá? Naquela traição, porque o Bentinho foi ao teatro, deixou o Capitu em casa, que estava com dor de cabeça. Daí a pouco ele chegou mais cedo, porque imprevistamente, quando ele chega em casa, encontra Escobar com a Capitu em casa. O Machado sempre quer mostrar esse lado, mas ele não diz nada. Tá? Como é que você sai de casa, sua mulher, minha esposa, fala assim, amor, não quero ir para o teatro não, estou com dor de cabeça. Ela tinha combinado com Escobar que ele ia lá enquanto ele for ao teatro. Só que ele não diz isso, né? Ele deixa isso implícito. Ele só mostra... Eu leio de uma outra forma essa parte do Bentinho. Assim, eu acho que quando ele encontra o Escobar ali saindo da casa, e aí ele começa a ficar perturbado com aquilo, eu não sei, podem ser tantas coisas que podem ter acontecido, mas ele é advogado, né? Então ele induz ali a gente sempre a acreditar que acontecia uma traição, assim. E é muito legal isso, porque justamente ele vai aguçando a nossa curiosidade e essa questão, e aí, será que traiu? Será que o Bentinho tá ali narrando uma coisa e será que aconteceu de fato? Que é mais ou menos o que acontece no Divã também, né? É, vamos passar aqui para ver. Eu comentei uma passagem aqui que comenta isso aí, tá? Que eu, no meio da obra, para poder não centralizar muito numa discussão polêmica, coloquei lá no final, no diálogo, né? Onde ele traz a questão da Virgem Maria, tá?
botar aqui outra palavra. Queria entrar nisso, não. Mas já que estamos aqui... A polêmica da literatura. Aqui ele começa a pressionar Capitu, aquele final de diálogo, né, do capítulo. Há coisas que não se dizem só a metade, mas já que disse a metade, então digo o resto. Tinha-se sentado numa cadeira ao pé da mesa, podia estar um tanto confuso, o porte não era de acusada, pedi-lhe ainda uma vez que não teimasse. Não, Bentinho, ou conte o resto, então ele pede para não teimar. O diálogo com a mulher é complicado, porque ela não vai admitir nunca, ela vai sempre tentar uma esquiva, né? Há uma tentativa aqui. Pedi-lhe ainda uma vez que não teimasse. Bentinho. Não, Bentinho, ou conte o resto para que eu me defenda, se você acha que tenho defesa, ou peço-lhe desde já nossa separação, não posso mais. Ela queria escutar o resto, conte o resto. O Capitu faz a cena da ultrajada. É uma certa maldade, né? Peço-lhe desde já a nossa separação. A separação é coisa decidida, repetiu, pegando-lhe da proposta. Então ele pega do que ela mesma disse. Tem um jogo em espelho aqui. Já que você falou em separação, opa, vou aproveitar, né? Pegando a sua proposta, a separação está decidida. Era melhor que a fizéssemos por meias palavras ou em silêncio. Cada um iria com a sua ferida. Uma vez, porém, que a senhora insiste, aqui vai o que lhe posso dizer e é tudo. Tem uma passagem aqui que o Machado esconde, devido à psicologia necessária de esconder também. Não disse tudo. Mal pude aludir aos amores de Escobar sem proferir-lhe o nome. Capitu não pôde deixar-se de rir de um riso que eu sinto não poder transcrever aqui. Depois, em um tom juntamente irônico e também irônico e melancólico, pois até os defuntos, nem os defuntos escapam aos seus crimes, então ela desvia, não era do defunto que ele dizia, era do fato da gravidez. Consertou a capinha, ergueu-se, suspirou, creio que suspirou, enquanto eu, que não podia outra coisa, mais que a plena justificação dela, disse-lhe que não sei que palavras, e fui embora. Sei a razão disso tudo, é a causalidade da semelhança. A vontade de Deus explicará tudo. Aqui o Machado põe o argumento da Virgem Maria, Cecília. A vontade de Deus explica tudo. É o drama de Jesus Cristo, né, que sumiu e apareceu só aos 30 anos e depois morreu muito revoltado, porque imagina Cristo perguntando à mãe, mãe, quem foi meu pai? Já te respondi, gravidez de Deus. Só podia ser doido mesmo Jesus Cristo, né, com essas respostas. Então, o Machado, em outros momentos, ele já vem trazendo, eu trouxe esse argumentozinho aqui para servir de debate, tá? Não é uma prova definitiva nem nada disso, é para botar mais lenha na fogueira ainda. Então, quando ela diz, a vontade de Deus explica tudo, aí ele diz, ri-se, ela diz, né? Que ele fica rindo, né? Sempre que alguém fala que Maria engravidou de Deus, qualquer pessoa ri, né? É natural, apesar do seminário, você não acredita em Deus. Eu creio. Não falemos mais nisso. Não nos fica bem dizer mais nada e levanta, faz aquela pose, né, e sai, convicta de que se defendeu. Um argumento aqui interessante, assim, que se ela tivesse mais 5 filhos com a cara de qualquer um outro, seria porque Deus quis. É uma espécie de uma zombaria, assim, meio que cruel que o Machado faz com a religião cristã, assim como no livro do narcisismo. Também tem uma espécie de uma humilhação aos psicanalistas que não gostam de admitir o narcisismo em Freud. Também na religião cristã, eles ficam meio assim, sem jeito de dizer. A gente não precisa jogar pedra na religião por causa disso. Tá? Eu vou à missa, tem gente que me convida, tem um casamento, eu respeito, né? A pessoa está orando, tem que orar. Agora, não precisa, né? E deixa ela na crença dela, não precisa questionar isso. A Maria precisava se defender para se proteger a imagem dela. Isso é narcisismo também. E deixa quieto, né? Engravidou, ela teve que falar outra coisa para poder manter a postura dela. Olha. Não há problema nenhum nisso. Assumir o narcisismo não é problemático. É bom.
Você pode dizer para outra pessoa, estou precisando proteger a minha imagem, eu fiz alguma coisa errada, mas eu não posso ficar exposto. É isso também. É coisa humana, né? Porque ficar acusando os demais é o que mais existe hoje. A fonte das doenças é ficar escondendo e dizendo que o culpado é o outro. Voltando aqui, então, ao livro do Machado, vamos começar do começo. Sempre tem esse retorno, né? Assim, como é que você chegou a isso, Adel? Ah, eu não sabia disso antes, quando comecei a estudar o Machado, logo que terminou o livro do Freud. Eu não já sabia previamente o que eu ia encontrar depois. Assim como eu não sabia que ia estar hoje com a Cecília, com a Tainá, e a outra menina que fez o contato, mais interessada, agora não apareceu, deu um azar lá com o telefone. É tudo imprevisto na vida da gente. Você não sabe o que você vai descobrir na próxima esquina, né? Eu sei que começando a ler os contos do Machado, Cecília, eu encontrei a palavra assim, caiporismo. E sempre que eu vejo alguma novidade assim, neologismo, que palavra é essa, hein? Lendo um outro conto, tinha também o caiporismo. Aí eu comecei a ficar antena ligada, porque o Machado é desse jeito, ele vai, ponto, sem avisar nada, escondido. Aí fui descobrir que tem um conto dele chamado O Rei dos Caiporas. Tá vendo como é que uma coisa leva a outra? O Rei dos Caiporas é um conto de 1870, e o caiporismo é esse golpe que eu estou te falando aqui. O caiporismo é assim, o esperto. O Jung fez um caiporismo em cima do Freud. É um vocábulo que circulava muito em 1870. Esse vocábulo depois desapareceu na literatura. Eu nem sabia hoje o que era caiporismo. Tá? É um golpe do caiporismo, era uma palavra que usava demais. Ganhar na loteria é uma sorte de caiporismo. O caipora é um animalzinho que corre com as pernas para o lado contrário, né? Ele existe na floresta para proteger os demais animais. Quando chega o caçador, ele corre para um lado ou para o outro, enquanto os outros escapam. Então é um mito também. É o Saci Pererê, né? A mula sem cabeça, são os mitos do folclore. Bom, cheguei ao Rei dos Caiporas. Aí, para ficar mais apimentado ainda, você vê aqui, tem uma peça, Quem Tem Boca Vai a Roma, que era do grande amigo do Machado de Assis, que foi publicado em 1857, 13 de outubro. Ó. O Machado com 18 anos. Quem Tem Boca Vai a Roma, está no capítulo Rei dos Caiporas. Tá? Nesse capítulo, Rei dos Caiporas, inicia com a peça que emprega aqui, ó, um maldito caipora. Essa peça do Joaquim Serra foi proibida pela censura. A censura proibiu essa peça, porque ela dizia que tinha um frade, um João de Deus na época, um frade, que pegava as meninas lá, tá? Ele usava da bata assim e tudo mais, bom, tudo bonzinho, mas para poder, né, por trás da igreja. Os censores falaram assim, ô Joaquim Serra, que frade é esse, rapaz? Aqui, em 1857, a sua peça não vai ser para o teatro nunca, tá? Esse padre era o maldito caipora, tá vendo? Um João de Deus que enganava as meninas, né? Ele tinha uma pessoa, não era as meninas, na verdade, tinha uma que ele estava interessado nela. O que vem a ser um caipora? Essa peça é sobre o caiporismo. Aqui tem uma jogada agora, Cecília, que como Joaquim Serra caiu debaixo da própria tentativa dele, ou seja, ao publicar essa peça, querendo mostrar que o frade franciscano era o que eles chamam bicho de Itaboraí. Apareceu o bicho em Itaboraí. Eu só peguei alguns recortes no meio do livro, para não ficar um livro com 3.000 páginas. Botei só esse pedacinho que interessa. E vem a ser um caipora. Joaquim Serra, acima, dispõe uma explicação do que é o caiporismo.
Ele diz aqui, ó, no mato, acesa por Satanás, sulfúrea, chama soturno espalha, que horror aos peitos mais forte traz, sopro mortífero de adejo em torno. Que cresta é tudo que lhe embaraça, destrói Campinas, assombra os homens. Então ele cria uma fantasmagoria, que era uma assombração que circulava naquela região onde o padre franciscano, ao fazer isso, ele fez, o que ele fez? Ele exagerou um pouco, e ele é que se deu mal. O caiporismo se voltou contra ele, tá? Você imagina, você vai tentar um lance, aquilo se volta contra, né? Porque ele foi banido, né? Ele não conseguiu. Daí o Machado tirou a ideia de caiporismo, assim, quer dizer, quando ele publicou mais na frente essa ideia de caiporismo, ele já vinha com ela lá de trás. Tá? Então, voltando ao início. Começando a estudar o Machado, eu encontrei o vocábulo caiporismo. Vi que ele se repetia em outros contos, mas assim, no meio do texto. Fui encontrar um conto chamado Rei dos Caiporas. Retroagindo, pesquisando, fui encontrar essa peça, onde o Machado, depois disso, desse caiporismo que aconteceu contra o próprio autor, o Machado ele entrou para ser censor, ele também. Não sei se você sabia, o Machado ele também trabalhou como censor, né, junto com a censura. Ou seja, se eu for amigo dos censores, eu consigo impedir que reprove minhas peças. É muito maquiavélico, viu? Se tornou, então, censor para ser amigo dos censores, não é amigo dos homens, né? Aqui são 10 horas, já tem meia hora de conversa, né? Eu vou deixar para você perguntar também, senão fica um monólogo, né? Então, caiporismo é um conceito, Rubicon é um conceito, petalogia é um conceito. Essas palavras eu fui encontrando e fui descobrindo sempre uma razão para elas. Sim. E o livro é dividido em capítulos, né? Esse capítulo aqui é o Rei dos Caiporas, o capítulo 3. Tá? É um capítulo que apresenta um dos conceitos do Machado, né? Pena que Meu nome dela? A Jane. Ó, a Tainá. A Jane, né? A Jane, pena que ela não tá. Mas depois ela vê no YouTube, né? Depois eu boto para ela. A gente deixa disponível. Se tivesse ao vivo, assim é melhor, porque pode fazer perguntas, né? Sim. Aqui tem o capítulo 2, que é a sociedade petalógica, né? O que é isso? A petalogia, em Machado, é um conceito que ele herdou do Paulo Brito. Petalogia é o estudo da mentira. Em Freud é o xiste, suas relações com o inconsciente. Quando você joga uma charada, ou faz uma piada, ou você se esquiva dizendo uma frase de efeito, né? É uma maneira de você rir de uma situação que, se não fizesse isso, ia sofrer. Então, começa a petalogia em 1853. O Machado tinha 14 anos apenas. Mas não é ele que fez isso aqui. Isso aqui era o Paulo Brito. O Paulo Brito era um homem que tinha 30 anos a mais que ele e ensinou quase tudo ao Machado. Quando o Paulo Brito viu o gênio Machado no garotinho que chegou na tipografia dele, com 14 anos de idade, ele começou a ensinar ao Machado e mostrar as maravilhas da literatura, né? Mas dentro do Paulo Brito já tinha, antes do Machado ter aparecido, essa sociedade petalógica. A sociedade petalógica, ou de petalogia, é uma sociedade que, segundo o seu título, não trata senão de petas. É um ajuntamento de pessoas mais ou menos instruídas que há cerca de 20 anos se reúnem num dos lugares mais belos e mais conhecidos da corte. Aqui eu mantive o português da época, original, ó, só para manter esse jeito, né? É o original da peça. Não consertei para o português de hoje. Isso não podia ir longe. Os mentirosos passaram a verdadeiros. Olha as frases. É como fake news hoje, né? Então, a sociedade ufana de ter colhido bons resultados e de ter impingido petas aos próprios redatores de certos jornais intermitentes, que se apregoavam logo como verdades que eles viam, tem se dado a outro gênero de divertimento da sociedade aí. É membro da petalógica quem
cita um facto seu, cita com S aqui, ó. Um facto seu, ou alheio, e isto escreve-se e expõe-se. Para merecer as honras da discussão, não é preciso ser uma mentira, basta ser um dito com graça, pela ordem ou pela desordem com que é referido. Dito com graça é justamente o xiste lá do livro do Freud. Foi nesse ambiente que surgiu o Machado. Tá? Basta ter impingido petas aos próprios redatores de certos jornais intermitentes, então vou citando para poder confirmar. Ou seja, é um conceito que ele tinha na convivência do cotidiano dele dentro da tipografia do Paulo Brito. Tá? Reuniam, é uma sociedade, tá? Foi criada para isso. Inclusive tinha uma ata de reunião. Tá? Ou seja, os mentirosos se reuniam para fazer chacota, né? Da corte, do rei e da sociedade em geral. É o antigo, como se fosse aqui o Jô Soares ou o Chico Anísio, como se fossem esses humoristas. Né? E pega o Buffon, né? Tá? Buffon é humorista francês. A bufoneria. O Machado veio munido desde o início de uma esperteza assim na língua, porque a psicologia está toda na linguagem, né? A psicologia, a própria linguagem é psicológica o tempo todo. Então esse é um capítulo a mais chamado Petalogia. Muito interessante ter visto que o Machado criou esses conceitos aqui no início do livro. Eu fiz um resuminho, onde faz a comparação. Bem rápida, né? Assim, ó. Conceitos orientadores da subjetividade, em Machado de Assis e em Freud. Machado de Assis havia assumido desde o início que seria escritor literário, enquanto Freud descobriu a posteriori, atuando como médico, que seria psicólogo. Até a profissão, o Freud descobriu o contrário. Primeiro ele foi médico e inventou a psicologia. E o Machado, desde o comecinho, já tinha percebido que ele queria ser escritor. Então, isso facilitou muito. Vaidade ou narcisismo. O capítulo 1 que eu pulei aqui é sobre o narcisismo ou a vaidade. Machado de Assis tomou a capacidade humana de se exibir na linguagem como fundamento prévio, tanto para uso pessoal dele, para se exibir como grande escritor, quanto para uma analítica do relacionamento humano por meio de personagens. O Freud, na medicina, em primeiro lugar, objetivou o tratamento do sintoma, e somente em 1914, de modo invertido, veio a compreender que o sintoma decorre do narcisismo, introduzindo-o, então, como um conceito psicanalítico e informando que ele tinha passado escondido, ele não tinha percebido. No capítulo 1, que compara o Machado trabalha com a vaidade, o Freud com o narcisismo, mas é a mesma coisa. E assim vai, ele faz, no início aqui, né, já fez uma pequena resenha, tá, o Machado, a cura pela palavra, o Machado toma a expressão homeopática, similia similibus curantur, né, que contém a ideia tratar o mesmo pelo mesmo, e toma isso como referência, o que em Freud será denominado talking cure. O sintoma, doença da palavra, seria tratado pela palavra. O tratamento seria conseguir dizer o sintoma, aliviando-se dos tormentos que sobrecarregam por dentro. O caiporismo. Então vai. Esse breve, a petologia é o xiste. O oculto e Machado, que captou, a gente mostrou ali, né, seria o inconsciente. Aí vai. Esses conceitos que tem Machado, eles têm também no Freud. Sim. O do inconsciente, o que o senhor colocou ali? Eu tenho uma dúvida, porque todas as vezes que eu leio os textos do Machado, muitos, inclusive o Espelho, tem esse vocábulo, né, que é o inconsciente. E o inconsciente, a gente sabe que foi trazido aí muito o conceito do inconsciente, o inconsciente pelo Freud. E o Machado é anterior, né? E aí eu queria saber se o senhor, nesse estudo que fez sobre esse léxico, né, o senhor sabe dizer se a palavra inconsciente já existia ou se foi a forma como eles, conforme foram fazendo as edições do livro, eles colocaram dessa forma, uma adaptação. Do Machado? Não, porque o Machado é original português, né? Eles não têm como trocar vocábulo, né? O Machado que escreveu mesmo dessa maneira, né?
Não, mas às vezes eles fazem uma adaptação, então algum termo que está muito arcaico, eles às vezes podem substituir. Verdade. É bom ficar E aí atento aí. eu fiquei com essa dúvida. Falei, ué, mas ele fala sempre, né, dessa palavra mesmo, o inconsciente. Eu falei assim, será que já existia a palavra? Né? E aí, quando Freud cria ali o inconsciente na forma como é traduzida para o português, vem com isso. Fiquei nessa dúvida, se já existia talvez algum conceito de mostrar que existia uma força interna que regia a forma como a gente conduzia os nossos comportamentos. Então, eu fiquei muito curiosa com essa questão da palavra, porque ele é anterior. Entendi. Quer ver uma passagem muito boa aqui? Eu vou respondendo mostrando que é melhor do que didaticamente. A pior coisa do mundo é tentar ser didático, né? Então, aqui, ó, tem um conto de 1898. Olha o inconsciente em ação aqui, tá? Relógio parado. É um continho de 1898. Aqui, Cecília, você vai observar, nesse instante agora, por coincidência, pegando o feminino, tá? Fazendo as suas traquinagens. Mas não como é que chama? Coisa de gênero, não. O Machado tem muitos lugares, por isso que foi até bom ter encontrado essa malandragem em Freud e Jung, porque é entre dois homens. O problema da traição ou do levar vantagem sobre o outro não depende de gênero. Pode ser do homem com o homem, da mulher com a mulher, do homem com a mulher. É como diz a Bíblia, né? O homem não é um ser confiável. Pronto. Então, vou citar um segundo exemplo que, no caso aqui, também menciona a mulher, mas está repleto de exemplos também, onde vem relações de... Por exemplo, Brás Cubas, melhor amigo de Lobo Neves. Nesse momento que ele é o melhor amigo, ele vai e tem com Vigília uma casa, inclusive a Vigília acha melhor que seja em outra casa, porque começou a aparecer uma pessoa que começou a desconfiar muito dele ali. Ela, como mulher, por segurança, adota como arrumadora da casa, uma antiga babá dela, ou seja, uma pessoa que cuidou dela quando era neném, então é de extrema confiança, não iria nunca dedurar a Vigília. Então ela escolhe para cuidar da casa. Então, tem todo um jogo assim que o Machado mostra que não depende de gênero. Tá? Se você der a chance, se você der, bate a sua carteira e sai correndo. Vê relógio parado, o que ele diz? Estou falando agora vamos voltar aqui ao tema do inconsciente. Então, a Maria Cora é uma personagem, o Correia é o interessado por ela. Mas ela não estava ainda separada. Ela tinha vindo para o Rio, da Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. O marido foi para a guerra, por isso, então, ele estava lutando na guerra. E ela ficou, para não ficar em casa, ela veio visitar uma amiga no Rio. Visitando uma amiga no Rio, conhece lá um amigo que chama-se Correia, que se interessa por ela. Nesse instante, surge um diálogo assim, que a Maria Cora, a Maria Rita, aqui no caso, ela queria se livrar do marido dela. Bem, mas eu sou uma senhora casada, porque o marido estava na guerra, né? E nem por estar separado do meu marido, deixo de estar casada. Eu estou aqui, ele está lá, mas eu não separei. Eu estou separada, mas estou casada. O senhor ama-me, não é? Ela fala, então, em privado com o interessado por ela. Suponha pelo melhor que eu também o amo. Nem por isso deixo de estar casada. Não quer então ler? Que ele tinha mandado uma carta declarando tudo. Ela diz, não. Nem para ver os termos? Também não. Imagina que lhe proponho ir combater contra seu marido, matá-lo e voltar. Disse eu, cada vez mais tonto. Você propõe isso? Aqui entra o jogo de linguagem, tá? Porque assim que ele propõe, é claro que o Machado bota isso propositadamente. Assim que ele propõe, você está propondo isso? Imagine, não creio que ninguém me ame com tal força. É essa isca aqui que ele morde e cai, tá vendo?
É uma isca que ela joga, né? Não creio que você apenas me conheceu, quer estar interessado em mim, só que não fala declarado dessa maneira, só fala umas poucas palavras, né? Não creio que ninguém me ame com tal força, concluiu sorrindo. Olhe, que estão reparando em nós. Numa festa, no canto, os dois conversando. Aí o Correia, numa reflexão, porque o eu narrador é o Correia. O que então eu resolvi foi realmente de louco. As palavras de Maria Rita, não creio que ninguém me ame com tal força, soavam-me aos ouvidos, como um desafio. Pensei nelas toda a noite. No dia seguinte, fui ao Engenho Velho. Logo que tive a ocasião de jurar-lhe a prova filo. Deixo tudo que me interessa, começar pela paz, com o único fim de mostrar que a amo e a quero só e santamente para mim. Vou combater a revolta. Maria Rita fez um gesto de deslumbramento. Daquela vez percebi que realmente gostava de mim, verdadeira paixão, e se fosse viúva, não casava com outro. Conclusões dele, na cabeça dele, tá? Ela não falou isso. Por isso, inconsciente. Jurei novamente que ia para o sul. Ela, comovida, estendeu-me a mão. Aqui o Machado joga ainda uma charada no meio do conto dele, tá? Estávamos no tempo do romantismo, porque diz que o Machado mudou do romantismo para o realismo. Machado não concordou com isso. Desde o início, lá naquele 1858, que ele mostra que a traição, assim, tudo há um realismo cruel na vida humana, durante o romantismo, durante o realismo, seja o que for. Então ele põe essas frases, assim, que são umas espetadas que ele põe, assim, diziam que eu era romantista, do romantismo, agora eu sou realista. Como ele nunca rebate, ele sempre bota dentro do texto. Estávamos em pleno romantismo. Quando eu nasci, os meus não acreditavam em outras provas de amor. E minha mãe contava-me os romances em versos de cavaleiros, andantes que iam à Terra Santa libertar. Então, aqui insere ainda a ideia do heroísmo, sepultar o sepulcro de Cristo, por amor da fé e da alma. Repete, está vendo? Quando ele começa a repetir, ele quer dizer alguma coisa. Repete a palavra. Estamos em pleno romantismo. Aqui, para encurtar, esse conto Relógio Parado é assim. A Maria Rita, o marido dela, já tinha traído ela umas 3 vezes com outras mulheres e prometido que não faria nunca mais. Quando ele foi para a guerra, ela viajou para o Rio. Apareceu esse pretendente, ela aproveitou para se vingar dele. E como esse pretendente se interessou por ela, ele foi ao sul, matou o marido durante a guerra, e que não é crime matar numa guerra, né? Matar durante uma guerra não é crime. Aí, quando ele voltou, ela tinha ido embora, não estava no Rio mais. Ela só queria se aproveitar do interesse dele para se vingar do esposo que estava na guerra. Não sei se você acompanhou o raciocínio. Moral da história. Ele não tinha consciência nenhuma do interesse dela em que se aproveitar do interesse dele por ela para se livrar do marido. Ele foi ao sul, matou o marido, né? E voltou, ou seja, faz tudo inconsciente. Esse que é o inconsciente que o Machado explora no livro dele. Quando ele usa a palavra inconsciente no espelho, em outros contos também ele usa, ali ele declara o nome. Aqui não declarou nada. Ele podia ter posto aqui, Correia, inconsciente das intenções de Maria Rita, foi à guerra. Ele não botou a palavra, mas está implícito, né? Você, como também é escritor e já fez letras, fica até mais fácil para você compreender a psicologia envolvida, porque se você gosta de ler, você sabe que as malícias que estão na linguagem. Né? É porque nem todo mundo, você deve ter observado no curso de psicologia, nem todo mundo tem a bagagem que você tem, né? Quando eu voltei para a psicologia em 2003, eu tinha 45 anos. Minhas colegas tinham 19, 20. Eu tinha uma bagagem muito maior, né? Então, eu consegui aproveitar a psicologia de uma maneira diferente das coleguinhas que ainda estavam assim, ingênuas, né? Então, você já fez um curso superior, já está mais vivido um pouco, você tem uma leitura que ninguém na sua turma tinha.
Então, você fez uma pergunta se esse vocábulo inconsciente foi uma adaptação. Não, ele é próprio do Machado, como aqui em cima diz, então, né? O oculto e o inconsciente. Vamos voltar aqui nos conceitos, né? Que a gente tinha isolado aqui em cima. O inconsciente em Machado é apresentado no primeiro conto, Três Tesouros Perdidos, de apenas 3 páginas, quando o Sr. F vai descobrir a posteriori ter sido surpreendido por seus enganos. O inconsciente foi o engano de Freud. Tá? É o engano da pessoa, que depois ela fala assim, nossa, como é que eu não percebi? Não é que estava inconsciente, é você não reparou em tudo, né? Cecília, você não repara em tudo, né? Você entrou numa loja distraído, o cara passou, levou a sua bolsa, está inconsciente, você está... Mas tem esses elementos que depois você fica assim, gente, eu deixei meu celular na bolsa, minha carteira, gente, levou, quer dizer, como é que eu fui burra também de não me precaver mais? Aí você começa a se martirizar, né? Freud teria mudado o que pensava ser inconsciente quando da ruptura do relacionamento com Jung. O inconsciente seria o engano de Freud. A psicanálise se voltou contra o próprio Freud, tá? Imagina o que é isso, Cristina, ou Cecília. O inventor do inconsciente vai descobrir isso que ele inventou, a criatura se voltou contra o inventor, o criador. Foi um choque, tá? No livro do narcisismo, nesse ano que ele publicou esse artigo, ele ficou doente, tá? O Freud ficou muito doente, ele viu que tinha acontecido um erro desse tamanho na teoria dele. Nas cartas privadas ele fala isso. A surpresa posterior diante do que passou despercebido antes. Tá? Olha o inconsciente aqui. A surpresa posterior do que passou despercebido antes. No artigo de 1914, Freud dirá que a noção abstrata do eu é uma conquista inversa à experiência. Tá? A noção do eu que a gente adquire também é inconsciente da sua aquisição, porque você não sabe que está conquistando um eu para você mesmo. A experiência de inversão é sempre surpreendente, porque quando o Lobo Neves acaba descobrindo que o Rio de Janeiro inteiro estava sabendo, somente ele que não. Ele pegou a vigília e foi para a Europa, ficou 2 anos para lá. Então, se a psicologia está toda na linguagem, foi fácil para o Machado de Assis criar esses conceitos, tá? Porque ele percebia, tá? Os conceitos que o Freud depois inventou já estavam todos na linguagem. Tá? A psicologia, a psicanálise está toda ela na própria linguagem. A linguagem é psicológica o tempo todo. Aqui nós estamos agora, então, para encerrar, né, que já tem 1 hora, também fica cansativo. Nosso trabalho aqui agora passou a ser outro, um pouco mais avançado, Cecília. E, quer ver? Melhor falar o textinho do que reelaborar enquanto fala. É muito prolixo, né? Posso fazer umas perguntas? Pode. Posso. Na sua opinião, o que você acha que a literatura poderia ensinar a psicanálise sobre a complexidade da alma humana e a teoria, como ela pode ser descrita, né, completamente? Por exemplo, a teoria psicanalítica, às vezes, ela não tem essa descrição tão profunda, às vezes, e o que você acha que a literatura consegue colaborar ali e trazer para a psicanálise dessa complexidade? Não sei se me fiz perceber. Pois é, né? A literatura, a pergunta que você está fazendo, ela já tem a resposta nela, porque é justamente isso que é a literatura, é dizer aquilo que
os conceitos ou a ciência têm dificuldade de dizer, porque sempre que eu vou conceituar alguma coisa, eu saio da cena para ficar fora dela, observando a cena. Enquanto que, se você entrar na casa de um psicanalista, ver ele com a mulher dele, os filhos, aquela loucura que é, você vê o cotidiano da vida dele, ele não vive conceitualmente segundo os conceitos que estão na psicanálise do Freud. Na própria vida privada do analista, já cabe ali uma narrativa, uma literatura. Agora ele chegou em casa, a esposa estava na rua, ele viu as crianças com a babá, ele ficou nervoso, ele ligou para a mulher dele. Mas ele é um psicanalista, sim, mas ele também é um homem. Ou a mulher, né? Chega em casa, ela é analista. O marido chega meia-noite, bêbado, com batom, cheiro de mulher, não sei o quê. Então, a vida doméstica já denuncia tudo, né? Não tem como viver conceitualmente. A vida não é conceituada assim nos livros. O cotidiano é um nervoso com o outro, gritando, por que você fez isso? Isso não é coisa que se faça. Então, a literatura é isso o tempo todo, né? Ela se dá o direito de escancarar tudo, né? O que a literatura tem a ensinar a psicanálise? Ensina tudo, justamente o seguinte, psicanálise é impossível querer doutrinar, porque o próprio analista, o próprio Freud errou lá com o narcisismo. Como é que o inventor da teoria pisou na casca de banana dessa maneira? Aqui tem um professor Everton, vou mostrar aqui agora o WhatsApp, uma conversa aqui com a ideia que nós estamos tendo agora, né? Compartilhar aqui uma conversa rápida, não tem nada assim que seja privado, que não possa ser mencionado. Ele é um professor de filosofia, mestrado, né? Trabalha com isso. Bom dia, Everton. Eu mandei hoje para eles. Hoje, ó. A psicologia encontra-se toda ela na linguagem. Aumentei um pouquinho. Na prática das relações, igual eu acabei de falar aqui, né? Se você botar uma câmera filmando a casa de um analista casado, com filho, uma família normal, a maioria dos analistas moram sozinhos, já são separados há muito tempo, porque a convivência doméstica destrói a própria teoria psicanalítica. Se for um analista, ou é a mulher ou o homem, tanto faz, casado, comum, com os filhos, dentro de casa é maior quebra-pau, tá? Então, tudo aquilo que está no consultório, dentro de casa, não vale nada. Uma psicologia encontra na linguagem, na prática das relações. O Machado de Assis havia descoberto pontos de impasse, na verdade, conceitos pelos quais se orientou pessoalmente, ao mesmo tempo em que, na confecção dos seus escritos. O que Freud descobriu depois já havia sido descoberto por Machado de Assis com nomes muito similares. Olha que interessante. O inglês, John Gladstone, é um inglês que diz o seguinte, tá? É um grande literato inglês, agora está com 80 anos, já bem maduro. Considera que se Machado fosse de língua inglesa, francesa, alemã ou russa, ele estaria no mesmo patamar mundial de Dostoiévski, Shakespeare e outros. No entanto, a obra de Machado não é traduzida para todas as línguas, igual a Freud, igual a Dostoiévski. Estamos trabalhando nessa direção, a de promover Machado à internacionalização. Então, nós começamos agora um projeto com esse livro, que tem os conceitos de Freud, antes de Freud. Ele não leu Freud para fazer. Muito se critica Machado que ele teria lido Shakespeare, teria lido Dante para criar a literatura dele. Muita gente comenta que o Machado copiou muita coisa. Como é que ele teria copiado o Freud? No entanto, a gente não sabe por quê. Primeiro, não sabemos por quê, Cecília. Os próprios leitores de Machado não tinham percebido isso nele. Talvez precisou de vir um Adelmo aqui, engenheiro, que fez psicanálise, 13 anos de tratamento, descobriu o narcisismo em Freud, aí tinha que ser uma pessoa de fora. E com todas as pessoas, aqui na UFS, Federal do Espírito Santo,
A quem eu comento sobre isso, ninguém sabe disso. E o Machado tinha uns conceitos psicoanalíticos muito similares aos de Freud na teoria dele. Primeiro, por que nem no Brasil sabiam disso? Se nem no Brasil sabiam, como é que ia promover o Machado fora do Brasil? Então, a campanha agora seria, com esse material, esse livro está sendo traduzido para o inglês e o francês, tá? Para ver se a gente consegue ter algum pensador brasileiro de renome internacional. Parece que o Machado seria esse homem, tá? A impressão é que o Machado seria esse pensador brasileiro que pode alcançar um nível de Freud, assim, daqui uns 50 anos, né? Eu acredito nisso, eu acho ele o escritor mais genial que a gente tem na nossa literatura. Isso aí. Sem contar, agora, para encerrar aqui, tá? Uma página a mais e a gente termina. Olha o que aconteceu com Guimarães Rosa. Isso que é o inconsciente, tá? Chocante, né? A metamorfose em Guimarães Rosa. A vaidade humana, o narcisismo, pode operar de tal maneira que perturba a própria pessoa, ainda mais quando ela percebe internamente, por dentro, que cometeu uma injustiça, uma gafe, uma falha, né? Imperdoável em seu julgamento. Em nota de diário de 15 de agosto de 1939, Guimarães Rosa, então em 1909, né, tinha 30 anos de idade, escreveu Letras de Guimarães Rosa, hein? Do lado. Não pretendo ler mais Machado de Assis, a não ser seus afamados contos. Talvez também o começo de Dom Casmurro, do qual já li crítica que me despertou a curiosidade. Não pretendo mais ler Machado de Assis por vários motivos. Acho-o antipático de estilo, cheio de atitudes para embasbacar o indígena, lança mão de artifícios baratos, querendo forçar uma nota de originalidade. Anda sempre no mesmo trote pernóstico, o que torna tediosa a leitura. Quanto às ideias, nada mais do que uma desoladora dissecação do egoísmo. E o que é pior, e uma desprezível forma de egoísmo que é o egoísmo dos introvertidos inteligentes. Chamou ele de egoísta, introvertido e inteligente, só em 3 palavras. Bem, basta, chega de Machado. Aqui preciso conhecer o Guimarães Rosa, tá? Esse 39, ele era embaixador em Hamburgo, ele era um Adelmo engenheiro. O que era o Adelmo engenheiro? Aquele homem que usa a linguagem para trabalhar com a engenharia. O Guimarães Rosa falava russo, falava francês, alemão, muito bem, mas usava a linguagem como uma ferramenta de trabalho. Para receber o presidente do Brasil, uma comitiva, apresentar ao chanceler alemão, sempre de terninho, extremamente erudito, mas a linguagem era uma ferramenta de trabalho, né? Me dá o sal, assim, a operação. Não lidava com a subjetividade interna dele. É possível, então, que o diplomata em Hamburgo, dominando várias línguas, tenha saído do trabalho objetivo com a linguagem, objetiva, né? Analisar texto. Por que erraram no Machado? Porque fica só analisando o texto, né? Uma linguagem assim, objetivando alguma coisa no conto, né? Saiu do trabalho objetivo e compreendido o seu caráter subjetivo, pois, a partir de 46, então, 7 anos depois, começaram a surgir os livros do Guimarães Rosa. Sagarana foi o primeiro livro de contos. Em 62, ele publicou o Espelho em homenagem ao Machado. Você já leu o Espelho de Guimarães? Não? Guimarães não. Agora, quando você for ler esse conto, você vai ler 5 páginas apenas. Você vai ler com um veneno na cabeça. Aí eu trouxe algumas frases que estão no meio do texto. Não se esqueça, é de fenômenos sutis que estamos falando. Olha o diplomata que virou escritor. O tempo todo a sutileza. Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. O texto é cheio desse tipo de subjetividade. Bem assim,
Ah, o tempo é o mágico de todas as traições. Tá? Como se estivesse falando da traição que ele fez a ele mesmo, não percebendo a genialidade do outro. E aqui ele presta uma homenagem ao Machado, assim, de tirar o chapéu, né? O conto tem o mesmo título, chamado Espelho. Aqui ele fala, inclusive, do narciso nesse conto, né? Porque é o narcisismo na gente, do qual a gente é cego dele, né? Tiresias, contudo, já havia predito ao belo Narciso que ele viveria apenas enquanto a si mesmo não visse. Porque é mortífero você ver uma injustiça que você comete ou um erro, né? Sim, são para ter medo dos espelhos. O conto é todo insinuante, Cecília. Satisfazer-me com fantásticas não explicações. Ó, você começou a nossa conversa aqui de hoje com uma frase quase igual a essa, né? Como é que eu vou aceitar as explicações? Sempre diz, ao inconsciente, ao inconsciente. Para com isso, gente. Satisfazer-me com fantásticas não explicações, porque não explica nada você falar que é o inconsciente. Sendo talvez meu medo a revivescência de impressões atávicas, tá? Ó, o que é o medo? Está revivendo impressões primitivas. A alma do espelho, anote-a, esplêndida metáfora. Se além de os utilizar nos manejos da magia, imitativa ou simpática, videntes serviam-se deles, os espelhos, como da bola de cristal, deslumbrando em seu campo esboços de futuros fatos, não será porque, através dos espelhos, parece que o tempo muda de direção e de velocidade? Eu era moço, comigo contente e vaidoso. Ó, ele vai entregando a rapadura no meio do texto. Ele falava 6 línguas, né? Imagina um cara que fala russo. Não sei se você... Eu cheguei a estudar o francês e o alemão, tá? É uma tradução de um artigo de Freud alemão que nós fizemos aqui em grupo. Dediquei bastante ao alemão. Eu ficava aborrecido com o alemão porque ele tem 4 desinências, né? E você tem hora que você não sabe se você come o sanduíche ou o sanduíche te come, porque o objeto, só de se trocar as 2 últimas letras, ele deixa de ser objeto e vira sujeito, no meio da frase. Fazendo alemão aqui na UFES, tinha um colega da física, um doutorado em física, estudando russo. Ele me disse, Adel, você está surpreso com o alemão que tem 4 desinências para designar o nominativo, o causativo, o dativo. No russo são 6, tá? Tem mais uma interferência no meio da frase, que se o objeto mudar de lugar, ele perde completamente, você não entende a frase. Quer dizer, o Guimarães Rosa, né? Russo eu nunca li, mas o Guimarães sabia russo. Era moço, contente e vaidoso. Descuidado avistei. Explico-lhe. 2 espelhos. Um de parede e outro de porta lateral, aberto em ângulo propício. Faziam um jogo. Então, tinha 2 espelhos que faziam um jogo. Você que é da literatura, você pega esses lances muito melhor de qualquer outra pessoa, né? Um espelho fazendo um jogo com outro espelho, né? Ele botou o nome espelho também no conto dele, e o que enxerguei por um instante foi uma figura, perfil humano, desagradável ao derradeiro grau, repulsivo, se não hediondo, como se tivesse visto ele mesmo. Deu-me náusea aquele homem, causava-me ódio e susto, eriçamento e pavor. E era, logo descobri, era eu mesmo. Então, o que ele escreveu aqui é como se eu começasse a falar mal o tempo todo da Cecília Pires, aí daí a pouco alguém, você visse isso. Poxa, você julgou uma pessoa, Del, você nem sabia quem ela era. Ele não sabia que ele estava julgando aqui. Ah, você sente assim, nossa, é um gênio, né? Que você está pisando na goela dele. Então, esse arrependimento, né? E um arrependimento, no meio do arrependimento, uma confissão de responsabilidade e incapacidade de ter visto, né? Olha o inconsciente agindo nele aqui. O senhor acha que eu algum dia ia esquecer essa revelação? Desde aí comecei a procurar-me, ao eu por trás de mim. Ah, ó, que frase maravilhosa, né? Procurando um eu atrás dele, né? Que seria lá atrás do Machado, né?
Então, nesse livro, eu botei só essa página, porque o livro, senão ele fica com 2.000 páginas. É muito material. E essa transformação, que chamei aqui de metamorfose de Guimarães, é quando você tem uma genialidade que você não despertou para ela. Tá? Como dito no início aqui, o Messi, se fosse trabalhar no açougue, ia perder todo o Pelé, assim. O Guimarães Rosa era um gênio fora de lugar. Ele descobriu a genialidade dele com um erro de Machado, porque quando ele começou a ler melhor aquilo, ele falou assim, não, peraí um pouquinho. Peraí um pouquinho, eu errei nesse julgamento, porque o cara, né, eu estava muito assoberbado, né? Ele começou a ver tudo de novo, porque todo mundo falava bem do Machado, era o ano que o Machado estava mais despertando no Brasil, tá? 1935, não sei se você sabe, foi quando redescobriram o Machado. Ele ficou uns 20 anos morto, né? Então, falava-se muito do Machado. Por isso que ele mesmo leu e foi ler o que estavam redescobrindo. Ele falou assim, não achei graça nenhuma. Só que aquele negócio assim, quebrou a cara. Então, depois ele mostrou a grandiosidade dele também, confessando no próprio texto. É claro que ele também não esperava que fosse achar os diários dele, né? Tá vendo o que é você guardar um diário? Em 1939 aqui, ó, 15 de agosto. Então já deu 1h15, né? Vou encerrar. Você fica à vontade se tiver alguma pergunta, pode ser depois no chat, no WhatsApp. Foi ótimo, sim. Talvez no decorrer, for lembrando alguma coisa, a gente manda lá, mas muito obrigada pela disponibilidade. Gostei bastante, fiquei muito mais curiosa ainda pelo livro, vou adquirir a obra, sim. Tá. Depois você manda endereço, a gente conversa lá pelo WhatsApp para enviar, Sim. tá bom? Tá bom. E aí eu mando o link, né, assim que fizer, e posso enviar o link de onde, como é que faz para transportar o arquivo do vídeo para vocês, ok? Tá bom, muito obrigada, viu? Uma boa noite. Boa noite, Cecília. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.